Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? A aula de hoje é sobre multiplicação. Hoje é dia 7/4. Vamos, por favor, consultar o livro a partir da página 176 e 177, tá? Vamos lá. O que é uma multiplicação? Na verdade, uma multiplicação é uma forma de você facilitar a soma. Mas como assim? Eu poderia somar 350 com 350. Se eu fizesse essa soma, ó, eu tendo 3 parcelas de 350, eu ia ver, ó, 350 mais 350 dá 700. 700 mais 350 dá 1050. Perceberam que eu tenho 3 parcelas de 350? Então, ao invés de somar, eu poderia fazer 3 vezes 350. Por quê? Porque eu tenho 3 parcelas de 350. Então, eu estou repetindo 3 vezes o número 350 e daria o mesmo resultado. Vamos lembrar como é que faz essa conta? Eu armo assim, ó. Aí eu vou multiplicar. Vou multiplicar esse número aqui, que é a quantidade de parcelas, pelas unidades simples, depois pelas dezenas e depois pelas centenas, tá bom? Nessa ordem, 3 vezes o número 0, 0. 3 vezes 15, 3 vezes 5, 15. Fica 5, vai 1. 3 vezes 3, vai 1 foi aqui. 3 vezes 3, 9, com 1, 10. Mesmo resultado, viram? Então, a multiplicação vem da soma, tá bom? Vou escrever isso. A multiplicação é como uma soma de parcelas iguais, tá? Para que serve multiplicar, gente? Por que a gente não fica eternamente somando? Por que a gente acaba precisando multiplicar ao invés de somar? Se o número for pequeno, muitas vezes é mais fácil somar. Tem gente que tem mais facilidade com a conta de somar, subtrair, do que com a conta de multiplicar e dividir. Só que nesse caso, quando nós temos um número muito grande, multiplicar é bem mais fácil. Por exemplo, se eu tivesse assim, 525 mais 525 mais 525 mais 525 mais 525. Para eu somar isso aqui, eu teria que armar a conta, são 1, 2, 3, 4, 5 parcelas, ia dar uma conta bem grande. Então, nesse caso, como eu sei que são 5 parcelas, a forma mais fácil de fazer seria multiplicando, ó. 525 vezes 5, tá? 5 vezes 5, 25. 2 vezes 5, 10, com 2, 12. 5 vezes 5, 25, com 1, 26. Então, aqui dá 2.625, tá bom? Assim como na última aula nós aprendemos sobre as propriedades da soma, na última aula nós vimos, nas últimas aulas nós vimos soma e subtração, e nós vimos que a soma tem algumas propriedades. Desculpa, tô gripada. A multiplicação também tem algumas propriedades. São as mesmas, tá? Vamos copiar, por favor. Propriedades da multiplicação. Uma das propriedades é a comutativa, tá? Da mesma forma como a soma. A propriedade comutativa, ela gerou uma coisa que acabou se tornando um ditado, que diz: a ordem
dos fatores não altera o produto. O que isso quer dizer? Vou botar um exemplo aqui. 2 vezes 3 é exatamente igual a 3 vezes 2, que é exatamente igual a 6. Numa multiplicação, você pode usar esse pontinho ou você pode usar o x, tá? Aos poucos a gente vai tirando um pouco o x e vai utilizando mais o... Eu sei que vocês estão mais acostumados com o x, mas para não confundir com uma matéria que vocês vão aprender logo adiante, aos poucos a gente vai usar esse pontinho aqui no lugar do x, tá? Esses aqui, gente, são os fatores, tá? De uma multiplicação. E a resposta a gente chama de produto, tá bom? Então, a ordem dos fatores não altera o produto, essa é a propriedade comutativa, ou seja, tanto faz se eu colocar primeiro o 2 e depois o 3, ou primeiro o 3 e depois o 2, tá bom? Aqui em cima, ó, anotem aí, ó, que esses aqui são os fatores e o resultado a gente dá o nome de produto, tá bom? Uma outra propriedade é a propriedade associativa. A propriedade associativa é a que te garante que você pode fazer a multiplicação na ordem que você achar mais conveniente, na ordem que você acha que tem mais facilidade, tá? Então, vamos lá. Em uma multiplicação, quando nós temos 3 ou mais fatores, a maneira como os fatores são organizados não altera o produto. O que isso quer dizer, gente? Vou dar um exemplo aqui para você ver. 7 vezes 5 vezes 2. Nessa multiplicação, 7 vezes 5 vezes 2, tanto faz eu multiplicar 7 vezes 5, aí 7 vezes 5, 35. E o resultado multiplicar por 2, que dá 70. Ou, se eu quiser também, eu posso multiplicar assim, ó, pegar a mesma multiplicação, 7 vezes 5 vezes 2, e multiplicar assim, ó, escolher essa ordem aqui. 5 vezes 2, 10, e o resultado multiplicar por 7. Aí aqui, ó, 70, dá a mesma resposta, tá? Outro exemplo, 20 vezes 3 vezes 2. Eu poderia escolher, colocar um parênteses aqui e fazer primeiro 20 vezes 3, que aí 20 vezes 3 dá 60. Aí eu repito 2, e 60 vezes 2 dá 120. Ou nessa mesma conta, eu poderia escolher um outro jeito de fazer, se eu achasse mais fácil. Poderia colocar o parênteses aqui, tá vendo? E aí, eu poderia repetir o 20, 2 vezes 3, 6.
20 vezes 6, 120. Viram que dá a mesma resposta? A resposta dá igual, ó. Então, essa é a propriedade associativa da multiplicação, tá? Agora, nós temos a propriedade chamada elemento neutro. Lembra que na soma a gente tinha um elemento que quando a gente somava com qualquer coisa do mundo, a resposta voltava a ser o que era antes? Um elemento que não mudava nada? Na soma, esse elemento era o zero. Só que na multiplicação, o zero não vai funcionar, porque se eu multiplicar qualquer número por zero, eu acabo com o número vira zero. 3 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, qualquer número multiplicado por zero vira zero. Então, o zero não pode ser o elemento neutro. Vamos pensar aqui em qual é o elemento que eu posso multiplicar qualquer número por ele e que não muda nada a resposta da minha conta. Então, esse elemento é o 1, tá? O elemento neutro da multiplicação é o número 1. Vou escrever isso aqui. Por quê? Vou dar exemplos. Dez vezes 1, 10. 523 vezes 1, 523. Estão vendo? Não muda nada, tá bom? Uma outra propriedade, e essa propriedade vai ser a última por enquanto, é a propriedade distributiva, tá? Distributiva. Vamos pensar fora da matemática, vamos pensar no português. Distribuir é o quê? Pensa comigo. Distribuir é você pegar uma coisa e fazer com que ela valha para várias outras. Se eu for distribuir uma caixa de bombom, eu vou pegar um bombom e dar para uma pessoa, outro bombom dar para outra pessoa, todas as pessoas que estão naquele ambiente vão receber esse bombom. Então, a propriedade distributiva é a propriedade que diz que se eu multiplicar um número por uma soma, isso é o mesmo que multiplicar esse número por cada uma das parcelas. Entenderam, gente? Vou dar um exemplo. Se eu multiplicar 5 por 2 mais 3, o que é isso? Isso é a mesma coisa que eu multiplicar 5 por 2 e 5 por 3, tá bom? Aí 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. Isso vai dar 25. Ah, professora, mas eu poderia somar aqui dentro direto? Vamos ver? Se eu somasse, ia dar 5 vezes 5, que é 25. Tá vendo? Deu a mesma resposta, então essa propriedade está valendo. Essa propriedade vai parecer um pouco inútil agora para vocês, porque nesse momento vocês vão ver que é muito mais fácil geralmente somar aqui dentro. Mas a gente vai treinar ela agora, porque no futuro vocês vão aprender situações em que não vai ser possível somar dentro, porque dentro nem sempre vão ser números, às vezes vão ser letras. Então é importante que vocês saibam essa propriedade para conseguirem aplicar. Essa propriedade também vale com subtração, tá?